Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que nos encontramos aqui mais uma vez nesta página virtual. Nos reunimos aqui mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Apesar de todas as dificuldades pelas quais já passamos nesta vida e ainda estamos passando e ainda iremos passar, precisamos constantemente agradecer. Agradecer a Deus que nos oferta as oportunidades para adquirirmos e solidificarmos em nós as experiências necessárias. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Aqui já se encontram a nossa irmã Vilma Guimarães, a nossa irmã Fernanda Oliveira, duas professoras, Vilma e Fernanda, também o nosso irmão Eudes Cecílio, lá de Trindade, aqui da região metropolitana de Goiânia, a nossa irmã Tânia Luz, lá do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento de luz na nossa vida, mais este momento de reflexões, mais este momento em que nós temos a oportunidade de vibrarmos por todos nós, pelo nosso país, pelo nosso planeta, nesta união de pensamentos, nesta corrente de vibrações pela nossa saúde. E também aproveitando esta oportunidade em que nos encontramos aqui para realizarmos este tratamento, porque sem sombra de dúvida que esta busca constante por conhecer a verdade é o nosso verdadeiro e maior tratamento. Então é por isso que nós falamos constantemente que estas nossas reuniões aqui de estudos são verdadeiros tratamentos, assim como o nosso irmão Eudes também realiza pelas manhãs de segunda a sexta, na página do Grupo Espírita Libertação, são verdadeiros tratamentos para a alma. Porque Jesus nos deixou este receituário com a indicação de todos os medicamentos para as mazelas morais. E nós encontramos este receituário, simbolicamente falando, com a indicação desses medicamentos no Evangelho de Jesus. Então é por isso que aqui nos encontramos para realizarmos mais este momento de tratamento para todos nós. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Boa Nova, que já estamos prestes a chegar no seu final, porque hoje estudaremos o capítulo de número 27, e o livro é composto por 30 capítulos. Então hoje o capítulo de número 37, que tem como título A Oração do Horto. Então aqui Humberto de Campos vai trazendo para nós, capítulo a capítulo, esta história do Evangelho, conforme ele mesmo disse lá no início, a gênese do Evangelho, onde ele narra para nós de uma forma muito especial os bastidores, contextualizando, trazendo para nós o ambiente onde Jesus se encontrava, o que estava acontecendo. Então ele contextualiza vários trechos do Evangelho. E hoje, com certeza, não é diferente nesta oração do horto. Ele traz aqui logo no início, conforme as anotações de João Evangelista,
na integralidade a oração de Jesus. Mas antes de começarmos aqui as reflexões com Humberto de Campos e Jesus de Nazaré, através de Chico Xavier, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, enquanto outros irmãos e irmãs vão chegando e se conectando aqui conosco, o capítulo de número 138, que Carlos Torres Pastorino nos fala sobre as opiniões que ouvimos das outras pessoas. Então ele nos diz da seguinte maneira: não se prenda às opiniões da multidão. Viva a sua vida. Viva a sua vida de acordo com as luzes que lhe chegam do alto. Não se preocupe, não se prenda às opiniões dos outros. Viva a sua vida de forma tranquila, de forma serena, com a consciência tranquila do dever cumprido. Não importa as opiniões alheias, contrárias em especial, acerca das suas atitudes, desde que você tenha a consciência tranquila da retidão das suas atitudes, não se preocupe com o falatório dos outros. E ainda ele diz o seguinte, que a multidão julga o lado exterior, o íntimo só Deus conhece. Então a multidão julga a casca, julga o exterior. Agora o íntimo de cada criatura só Deus conhece. Nem nós nos conhecemos. Deus, com certeza, nos conhece na integralidade. Nós nos conhecemos parcialmente. O mundo, diz Pastorino, o mundo não pode conhecer os ensinamentos de amor do Mestre. Prefira obedecer ao Mestre, amando sempre, e não dê valor às opiniões da multidão, que tudo faz para que sejamos iguais a ela, sem personalidade e sem opinião própria. Então não sejamos iguais às multidões. Façamos esforços constantemente, conforme nos diz aqui Pastorino, para seguirmos os ensinamentos de Jesus de Nazaré. E aí fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino, para chegarmos no capítulo 27 deste belíssimo livro Boa Nova, a oração do horto, quando Humberto de Campos começa a sua narrativa, mais uma vez fazendo referência àquele ato de humildade de Jesus quando lavou os pés dos apóstolos. Então ele diz da seguinte maneira, que depois do ato de humildade extrema, de lavar os pés de todos os seus discípulos, Jesus retomou o seu lugar na mesa do banquete singelo e antes de se retirarem, elevou os olhos ao céu e orou assim, fervorosamente, conforme relata o Evangelho de João. Então aqui Humberto de Campos nos fala que Jesus, após lavar os pés dos apóstolos, retomou o seu lugar na mesa, após onde eles realizaram aquele banquete singelo. Imaginemos aqui, usa a palavra banquete, mas imaginemos o que eles tinham naquele banquete. Sem sombra de dúvida, que muito amor. Sem sombra de dúvida, ali tinha, principalmente por parte de Jesus em relação aos apóstolos, dos apóstolos para com Jesus, apesar de ter um ali no meio que, como se diz, iria traí-lo, já estava disposto, já estava tudo acertado para trair Jesus, um outro o negaria, mas o amava profundamente. Também aquele que o traiu o amava profundamente, conforme já estudamos em capítulo anterior. Aquele que o traiu, Judas Iscariotes, talvez ele tenha sido o maior traído, porque ele confiou numa quantidade enorme de pessoas com quem ele celebrou o acordo, celebrou os conchavos, com aquela intenção de impulsionar a divulgação e a aceitação do Evangelho. Então aqui, sem sombra de dúvida, que aquele banquete tinha pão, água e um pouco de vinho.
talvez algumas frutas, mas sem sombra de dúvida que não era um banquete, assim como nós conhecemos nos dias de hoje, com tanta fartura, inclusive com desperdícios após realizar o banquete. Então aqui Humberto de Campos faz referência ao Evangelho de João, e aí ele reproduz na integralidade o que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 17, versículos de 1 a 26, que é exatamente a oração de Jesus antes de ele, juntamente com 3 discípulos, ir para o Horto das Oliveiras para orar e, logo na sequência, ser entregue por Judas por meio de um beijo e ser preso. Então, Humberto de Campos começa aqui fazer a referência à oração de Jesus nas anotações de João Evangelista. Então, Jesus começou da seguinte maneira: Pai Santo, eis que é chegada a minha hora. Acolhe-me em teu amor, eleva o teu filho para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra. Então aqui Jesus lembra: glorifiquei-te na terra, testemunhei tua magnanimidade e sabedoria, e consumo agora, ou seja, concluo agora a minha obra ou a sua obra, aquela obra que me confiaste. Neste instante, pois, meu Pai, ampara-me com a tua luz, com a luz que me deste muito antes que este mundo existisse. Então aqui Jesus lembra a Deus, não que Deus precisasse ser lembrado da necessidade que ele tinha, ele, Jesus de Nazaré, do amparo de Deus, lembrando também que ele havia glorificado o nome de Deus aqui na terra e que ele, Jesus, precisava de todo o amparo, aquele amparo por meio da luz que Jesus já havia alcançado antes que este mundo existisse. Então aqui Jesus faz uma referência do seu trabalho de evolução há milhões, ou melhor, bilhões de anos. Porque aqui ele fala que ele já havia alcançado aquela luz antes que este mundo existisse. E conforme nós sabemos, este mundo onde nós nos encontramos, o planeta Terra, ele existe há mais de 4 bilhões e 500, 600 milhões de anos. Ou seja, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era o Cristo. Jesus já era um espírito crístico. Então aqui ele lembra a Deus que antes que o mundo existisse, ele já era o Cristo, que ele já havia alcançado aquela luz que ele queria que Deus também o amparasse, o acolhesse. E fixando o olhar amoroso sobre a comunidade dos discípulos que silenciosos lhe acompanhavam a rogativa, continuou. Então aqui Humberto de Campos continua a narrativa nas anotações de João Evangelista. Jesus dizendo: manifestei o teu nome aos amigos que me deste. Eram teus, e tu mos confiaste, para que recebessem a tua palavra de sabedoria e de amor. Então aqui Jesus lembra dos discípulos que Deus havia colocado no seu caminho para que ele apresentasse aos discípulos este Deus de amor, este Deus de bondade. Mas esses discípulos não eram de Jesus, eram todos de Deus, conforme ele diz na sequência. Todos eles sabem agora que tudo quanto lhes dei provém de ti. Tudo o que eu ensinei não provém de mim, mas provém de ti, e eles já sabem disto. Neste instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que é obra tua, e cuja perfeição se verificará algum dia,
porque está nos teus desígnios insondáveis. Então aqui Jesus fala da perfeição do mundo que um dia acontecerá e que este dia está aí guardado nos desígnios de Deus, nos desígnios insondáveis de Deus. E ainda ele segue que, como ele diz que não rogava pelo mundo, mas peço-te particularmente por eles. Então aqui Jesus diz ao Pai que ele não estava rogando pelo mundo, mas que ele rogava naquele momento particularmente pelos seus discípulos, ou seja, por eles, pelos que me confiaste, tendo em vista o esforço que os obrigará o Evangelho. Então aqui ele reconhece e lembra também aos discípulos o esforço que eles teriam que fazer pela obra do Evangelho, e Jesus, neste momento, roga ao Pai por todos eles, porque ele sabia que o trabalho de divulgação do Evangelho não seria tarefa fácil. E ainda ele diz que, neste caso, o amparo que ele estava pedindo aos discípulos era porque eles ficariam no mundo, este trabalho do Evangelho ficaria no mundo sobre os ombros generosos dos seus discípulos. Eu já não sou da terra. Então aqui Jesus lembra aos discípulos e falando com Deus que ele já não era da terra, que ele não era deste mundo, mas que tinha vindo aqui para relembrar os ensinamentos de Deus. E aí ele diz: mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros, como eu sou um contigo. Então aqui ele roga a Deus para que os discípulos dele fossem unidos como ele era unido ao Pai, como se fosse um. E ainda ele lembra: dei-lhes a tua palavra. Dei-lhes a tua palavra para que o trabalho santo da redenção das criaturas. Dei-lhes a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas. Que, pois, eles compreendam que nessa tarefa grandiosa, o maior testemunho é o do nosso próprio sacrifício pela tua causa, compreendendo que estão neste mundo sem pertencerem às suas ilusórias convenções, por pertencerem só a ti, de cujo amor viemos todos para regressar à tua magnanimidade e sabedoria, quando houvermos edificado o bom trabalho e vencido na luta proveitosa. Então aqui Jesus lembra, nesta oração, conversando com Deus, e também ali os discípulos ouvindo e nos informando que nós não somos deste mundo, nós apenas estamos aqui neste mundo provisoriamente, que nós não pertencemos às ilusões ou às convenções ilusórias deste mundo, mas estamos aqui para realizarmos a tarefa da nossa redenção, auxiliando assim na redenção do próprio planeta. E aí ele segue dizendo que os meus discípulos, ó Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo da sua alegria imediata, que me sintam sinceramente em suas aspirações, a fim de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmos. Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. Então aqui Jesus lembra que mais tarde outros trabalhadores do Evangelho, também seriam despertados para o grandioso trabalho, que eles, os discípulos, trabalhassem constantemente, mesmo com a sua ausência materialmente falando, que eles não se sentissem abandonados, mas continuassem o trabalho, porque outros no futuro, outros trabalhadores, outros operários chegariam para auxiliarem,
para darem continuidade às tarefas, conforme nós conhecemos nas histórias do cristianismo nascente. Quantos outros foram chegando e foram se unindo àquele trabalho de divulgação do Evangelho? Quantos outros sacrificaram as suas próprias vidas ou foram sacrificados devido à ignorância humana daquela época por causa do Evangelho? Aí ele diz que o futuro estará cheio desses operários dignos do salário celeste. E hoje aqui nos encontramos, não ainda na condição desses operários dignos do salário celeste, mas estamos aqui, mesmo que de forma humilde e titubeantes, realizando o trabalho de semeadura que tantos outros já realizaram aqui pela terra, tantos outros já passaram aqui pela terra, e graças a estes, nós hoje aqui estamos tendo a oportunidade de continuarmos o trabalho da semeadura, de continuarmos falando acerca do Evangelho, aprendendo acerca do Evangelho, praticando o Evangelho, mesmo que ainda de forma não tão firme, ainda vacilante, mas aqui nos encontramos. Então ele lembra que o futuro estará cheio desses operários dignos do salário celeste. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho do Reino que se perpetuará na terra para glorificar a sua revelação. E ainda ele diz: protege-os a todos, ó Pai, que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Então aqui, por último, na oração, Jesus ainda pede ao Pai: protege-os, porque todos precisam da tua bênção, para que eles possam abrir os corações às claridades novas. E aí ele encerra a oração dizendo: Pai justo, o mundo ainda não te conheceu. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu. Porém, eu te conheci. Então aqui Jesus lembra que o mundo ainda não conhecia Deus, mas que ele, Jesus, já o conhecia. Eu, porém, te conheci e lhe fiz conhecer o teu nome e a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então aqui ele lembra deste amor infinito de Deus para com todos nós, que o mundo ainda não conhecia Deus, mas que ele veio para apresentar Deus e a tua bondade infinita, para que o amor com que tens me amado esteja neles, ou seja, nos discípulos, para espalhar para as outras criaturas, e eu, ou seja, Jesus também neles esteja. E aí Jesus encerra a sua prece, conforme as anotações de João Evangelista. E na sequência, Humberto de Campos continua a narrativa nos dizendo da seguinte maneira, que terminada aquela belíssima oração, acompanhada em religioso silêncio por parte dos discípulos, Jesus se retirou em companhia de 3 discípulos para o horto. E aí esses 3 discípulos, conforme nós encontramos nas anotações dos evangelistas, em especial em Mateus, capítulo 26, versículo 37, os discípulos foram Simão Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João Evangelista. Eles foram junto com Jesus para o Monte das Oliveiras, onde costumava meditar. Os demais companheiros se dispersaram, impressionados, enquanto Judas, afastando-se com passos vacilantes, não conseguia aplacar a tempestade de sentimentos que lhe devastava o coração. Imaginemos como estava neste momento
a consciência, como estava o coração de Judas, conforme nos diz aqui Humberto de Campos, estava uma verdadeira tempestade. Ele saiu dali com passos vacilantes, ainda titubeante em relação ao que iria fazer e que estava decidido fazer, que estava acordado com os doutores da lei em entregar Jesus. Então aqui, conforme nos diz Humberto de Campos, uma verdadeira tempestade em relação aos seus sentimentos. E aí nos diz ainda Humberto de Campos na sequência que o crepúsculo começava a cair sobre o céu claro, ou seja, estava começando a anoitecer, apesar do sol radioso da tarde a iluminar a paisagem, soprava o vento frio em rajadas muito frias. Imaginemos o frio naquela época, naquela região, conforme nos diz aqui Humberto de Campos, e em narrativas anteriores, como já estudamos, quando Jesus já estava preso e Pedro estava acompanhando à distância, inclusive foram para a volta de uma fogueira, ali um monte de brasas para se aquecerem, porque estava gelado. E aí diz Humberto de Campos que daí, a alguns instantes, o mestre e os 3 companheiros alcançavam o monte povoado de árvores frondosas que convidavam ao pensamento contemplativo, acomodando os discípulos em bancos naturais que as ervas do caminho se incumbiam de adornar, falou-lhes o mestre em tom sereno e resoluto: Esta é a minha derradeira hora convosco. Então aqui Jesus lembrou mais uma vez, agora a estes 3 discípulos, esta é a minha última hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. E estas palavras de Jesus nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 38, quando Jesus pediu aos discípulos pela primeira vez para que eles vigiassem e orassem com ele. Como nós sabemos, e Humberto de Campos relata na sequência, os 3 dormiram. E aí diz Humberto de Campos, assim dizendo, Jesus se afastou a pequena distância, onde permaneceu em prece, cuja sublimidade os apóstolos não podiam observar. Pedro, João e Tiago estavam profundamente tocados pelo que viam e ouviam. Nunca o mestre lhes parecera tão solene, tão convicto, como naquele instante de penosas recomendações. Rompendo o silêncio que se fizera, João ponderou. Então os 3 estavam ali em prece, em silêncio, mas João, rompendo o silêncio, ele comentou com os outros 2. Oremos e vigiemos, disse João aos outros 2. Oremos e vigiemos, de acordo com a recomendação do nosso mestre. Pois se ele aqui nos trouxe apenas nós 3 em sua companhia, isso deve significar para o nosso espírito a grandeza da sua confiança em nosso auxílio. Então aqui João sabiamente lembrou aos 3, se Jesus, se o nosso mestre nos trouxe aqui apenas nós 3, não trouxe os demais, é porque ele confia no nosso auxílio, ele confia em nós 3. Isso deve significar para o nosso espírito a grandeza da sua confiança em nós. E aí diz na sequência Humberto de Campos, puseram-se a meditar ali os 3 silenciosamente. Entretanto, sem que obtivessem êxito e sem explicar o motivo, adormeceram no decurso da oração. Passados alguns minutos, acordaram ouvindo o mestre,
que lhes observava. E aí Jesus disse a eles, conforme a anotação de Mateus, no capítulo 26, no versículo 40, despertai, não vos recomendei que vigiasseis? Então Jesus chama eles para despertarem e ainda faz esta advertência, não vos recomendei que vigiasseis comigo, não podereis velar comigo 1 minuto? Então aqui Jesus fez estes 2 questionamentos aos discípulos. Por que vocês dormiram? Por que vocês não velaram comigo? Por que vocês não oraram comigo? E aí diz na sequência, Humberto de Campos, que João e os companheiros esfregaram os olhos, reconhecendo a própria falta. Então, Jesus, cujo olhar parecia iluminado por estranho fulgor, lhes contou que fora visitado. Mesmo assim, Jesus contou a eles acerca da sua visão, da visita que ele tinha recebido durante o momento em que eles estavam dormindo, que ele fora visitado por um anjo de Deus, que o confortara para o martírio supremo. Então Jesus narrou a eles que ele tinha sido visitado por um anjo e que este anjo de Deus havia o confortado para o martírio supremo. Mais uma vez, lhes pediu Jesus que orassem com o coração e novamente se afastou. Contudo, os discípulos, insensivelmente cedendo aos imperativos do corpo físico e esquecendo as necessidades do espírito, de novo adormeceram em meio da meditação. Despertaram com o mestre a lhes repetir, conforme a anotação mais uma vez, de Mateus, no capítulo 26, versículo 43, mais uma vez os discípulos dormiram, ou seja, pela segunda vez que Jesus, no mesmo momento, havia pedido a eles vigilância e oração, que eles vigiassem e orassem com ele, mas eles adormeceram mais uma vez e foram acordados por Jesus. Quando Jesus questionou a eles mais uma vez, não conseguistes então orar comigo? Não conseguistes então, mais uma vez, não conseguiram vocês 3 orar comigo? Mais uma vez adormeceram? É lógico que Jesus falou isto de forma tranquila, de forma serena, amorosamente, porque ele sabia perfeitamente o que estava acontecendo. E como veremos no final deste capítulo, ele próprio, Jesus, revela a João por que isto aconteceu. Por que os discípulos adormeceram e deixaram Jesus sozinho. Sozinho, entre aspas, porque ele não estava sozinho. Então aqui Jesus faz esta advertência. E aí diz na sequência, Humberto de Campos, que os 3 discípulos acordaram sonolentos, desorientados, não sabia bem nem onde eles estavam, ou seja, estavam desorientados. A paisagem desolada de Jerusalém mergulhava na sombra. Antes, porém, que pudessem justificar de novo a sua falta, um grupo de soldados e populares aproximou-se, vindo logo à frente, junto do grupo, Judas Iscariotes. Judas estava liderando o grupo, estava logo à frente para indicar aos soldados quem era Jesus. O filho de Iscariotes, nos diz Humberto de Campos, que o filho de Iscariotes, ou seja, Judas, avançou e depois na fronte do mestre o beijo combinado. Porque no acordo que eles haviam celebrado, Judas tinha colocado como senha para entregar Jesus, falou, aquele que eu der um beijo no rosto pode prender, porque é Jesus, é o Cristo. Então ele pôs no rosto, depois no rosto do mestre, o beijo combinado,
Ao passo que Jesus, como sabia de tudo, sem denotar nenhuma fraqueza, nenhuma estranheza, sem nenhuma revolta, e deixando a lição de sua coragem e de seu afeto a todos os companheiros, ainda perguntou a Judas, dando a ele, simbolicamente falando, uma última chance para o arrependimento. Amigo? Ele ainda chamou Judas de amigo. Amigo, a que vieste? Conforme anotações de Mateus, em seu evangelho, no capítulo 26, no versículo 50, amigo, a que vieste? Na sequência, Humberto de Campos nos diz que sua interrogação, ou seja, a interrogação de Jesus, todavia, não recebeu qualquer resposta. Ou seja, Judas não respondeu a Jesus, os mensageiros dos soldados prenderam-no e lhe manietaram, ou seja, lhe amarraram as mãos como se fizessem a um salteador vulgar. Depois, nos diz Humberto de Campos, que depois das cenas descritas com fidelidade nos evangelhos, então aqui Humberto de Campos lembra que as cenas da prisão de Jesus estão descritas com fidelidade nos evangelhos. E aí nós encontramos esta descrição das cenas no evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Então ele diz aqui que a narrativa, ali, as anotações acerca dessas as cenas da prisão de Jesus estão registradas pelos evangelistas com fidelidade. Observamos as disposições psicológicas. Então aqui Humberto de Campos lembra desta fidelidade das narrativas dos evangelistas, aí ele adentra no campo psicológico dos evangelistas. Aí ele diz que observamos as disposições psicológicas dos discípulos no momento doloroso. Aí ele diz que Pedro e João, como já vimos em capítulo anterior, foram os últimos a se separarem do Mestre bem-amado depois de tentarem fracos esforços pela sua libertação. Então ele lembra que João e Pedro tentaram libertar Jesus, mas só que eles não tinham influência nenhuma. Então foram fracos esforços na tentativa de libertarem Jesus. No dia seguinte, diz Humberto de Campos, que no dia seguinte, os movimentos criminosos da turba arrefeceram o entusiasmo e o devotamento, ou seja, aquelas fracas disposições, esforços de Pedro e João ainda foram reduzidos, seja o seu entusiasmo e o devotamento dos companheiros mais enérgicos e decididos na fé. Então, aquele movimento todo daquelas pessoas em volta, muitas pessoas influentes, então acabou de jogar por terra aqueles fracos esforços de João e Pedro na tentativa de libertarem Jesus. As penas impostas a Jesus, diz Humberto de Campos, eram excessivamente severas para que fossem tentadas a segui-lo. Então aqui, tentados a segui-los. Então eles viram que a pena imposta a Jesus, mesmo ele não tendo feito nada, a pena era altamente, excessivamente severa. Então, de que forma continuar defendendo Jesus se eles também poderiam ser penalizados? E aí diz ainda Humberto de Campos que da corte provincial ao palácio de Antipas viu-se o condenado exposto ao insulto e à zombaria, com exceção do filho de Zebedeu, ou seja, de João. Aqui Humberto de Campos está falando de João, com exceção de João, que se conservou ao lado de Maria, a nossa querida Mãezinha Santíssima. Então João se conservou ao lado de Maria até o instante derradeiro,
porque ele sabia que ele tinha que amparar Maria, e ele sabia que Maria não sairia de junto ali do filho, mesmo no momento supremo, ela não sairia até que ele expirasse. Então, João ficou ali junto com Maria e intuitivamente, provavelmente pela espiritualidade superior, também ele ficou ali porque ele precisava ouvir de Jesus e ele precisava receber do próprio Cristo a incumbência de cuidar da nossa querida Mãezinha Santíssima. Aqui Humberto de Campos não faz esta referência, mas conforme nós conhecemos nos evangelhos, do alto da cruz, antes de expirar, Jesus entrega João a Maria e Maria a João: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Conforme já falamos em estudos anteriores, assim João fez, cumpriu o compromisso ali, assumido com Cristo apenas com o olhar. Ele cumpriu o compromisso até o fim, porque este compromisso ele já havia assumido no plano espiritual, porque conforme nós encontramos no livro Maria de Nazaré, o espírito João Evangelista já era um espírito afinizado com Maria, nos trabalhos do bem. Há milênios e milênios esses espíritos estão caminhando juntos. Então ele veio para auxiliar Maria também naquele momento, já que ele também tinha feito um trabalho enorme juntamente com Maria, antes de Maria reencarnar no plano espiritual, saneando o plano espiritual para a vinda de Maria, e na sequência ele continuou no plano espiritual para a vinda de Jesus, e após a vinda de Jesus, já que ele era bem mais jovem que Jesus, ele reencarnou para auxiliar e amparar Maria. Então ele tinha aquele compromisso e recebeu do próprio Cristo aquela missão. E aí diz na sequência Humberto de Campos que receosos da perseguição, alguns dos discípulos se ocultaram nos sítios próximos, enquanto outros, trocando as túnicas habituais, seguiam de longe o inesquecível cortejo, vacilando entre a dedicação e o temor. Conforme já vimos em narrativas anteriores, o próprio Tomé fez isto. Ele, disfarçado ali com uma túnica diferente, infiltrado no meio da multidão, ele estava seguindo o Cristo. E aí diz Humberto de Campos que o Messias, no entanto, coroando a sua obra com sacrifício máximo, tomou a cruz sem uma queixa, deixando-se imolar sem qualquer reprovação aos que o haviam abandonado na última hora, conhecendo que cada criatura tem o seu instante de testemunho no caminho da redenção, da existência aqui na terra ou no mundo espiritual. Jesus observou as piedosas mulheres que o cercavam, banhadas em lágrimas, e disse a estas mulheres: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Então Jesus pede àquelas mulheres, não de forma alguma que ele estivesse repreendendo aquelas mulheres, mas lembrando a elas: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Eu já estou com o Pai, mas vocês ainda continuarão aí na terra. Então chorai por vós mesmas e por vossos filhos. E aí diz Humberto de Campos na sequência que, exemplificando a sua fidelidade a Deus, aceitou serenamente os desígnios do céu, sem que uma expressão menos branda contradissesse a sua tarefa purificadora. Em nenhum momento Jesus se expressou de forma diferente, além da brandura, da doçura, da humildade, da obediência. Então aqui ele fala que nenhuma expressão
nenhuma expressão que contradissesse a sua tarefa purificadora, apesar da demonstração de heroísmo e de inexcedível amor que ofereceu do cimo do madeiro. Os discípulos continuaram subjugados pela dúvida e pelo temor até a ressurreição, até que a ressurreição lhes trouxesse incomparáveis hinos de alegria. Então os discípulos continuaram ainda receosos, ainda na dúvida, até que Jesus ressurgisse. E aí diz ainda que todavia João em suas meditações acerca do Messias entrou a refletir maduramente sobre a oração do Horto das Oliveiras, perguntando a si próprio a razão daquele sono inesperado quando desejava atender ao desejo de Jesus, orando em seu espírito até o fim das provas ríspidas. Então aqui Humberto de Campos começa a explicar por que os 3 discípulos dormiram. E João continuou, conforme ele diz aqui, refletindo maduramente após a crucificação de Jesus, querendo entender, porque ele queria ardentemente auxiliar Jesus, mas de forma inesperada, por 2 vezes, ele em especial, que era o discípulo amado e que queria tanto ajudar Jesus, não que os outros 2 não quisessem, não conseguiu ficar acordado conforme Jesus havia pedido, mesmo que por alguns minutos. Então ele estava meditando maduramente acerca daquela oração do horto e querendo respostas, porque ele não conseguiu, naquele momento, naqueles 2 momentos, ficar acordado. E aí ele questionava a sua própria consciência. Por que dormira ele, que tanto amava o Cristo, no momento em que o seu coração amoroso mais necessitava de assistência e de afeto? Então ele questionava constantemente a sua própria consciência. E ainda ele questionava da seguinte maneira: por quê? Por que não acompanhar a Jesus naquela prece derradeira, onde sua alma parecia apunhalada por intraduzível angústia nas mais dolorosas expectativas? Era um outro questionamento de João Evangelista. E aí diz na sequência Humberto de Campos que a visão do Cristo ressuscitado veio encontrá-lo absorto nesses amargurados pensamentos. Em oração silenciosa, João se dirigiu muitas vezes ao Mestre adorado, quase que em lágrimas, implorando-lhe perdoasse o seu descuido daquela hora extrema. Então, constantemente, João, quando orava, ele implorava em lágrimas o perdão de Jesus por ele ter se descuidado naquela hora extrema e não ter auxiliado como deveria ter auxiliado Jesus. Aí Humberto de Campos encerra estas belíssimas narrativas e esclarecimentos ainda nos dizendo o seguinte, que algum tempo se passou, mas constantemente João meditando acerca daquele sono, acerca daquele vacilo seu em não ter auxiliado Jesus, em que o filho de Zebedeu conseguisse esquecer, ele não conseguia, sem que ele conseguisse esquecer a falta de vigilância da véspera do martírio. Certa noite, nos diz Humberto de Campos, que certa noite, após as reflexões costumeiras, e que é lógico, ele refletiu também acerca do seu vacilo, da sua invigilância. Então, naquela noite, após as reflexões costumeiras, sentiu João que um sono brando lhe anestesiava os centros vitais.
como numa atmosfera de sonho, verificou que o mestre se aproximava. Então ele ali, sonolento, verificou que o mestre se aproximava. Toda a sua figura se destacava na sombra, com divino resplendor. Precedendo suas palavras, do sereno sorriso dos tempos idos, disse-lhe Jesus. Aí veio Jesus para esclarecer João acerca daquelas dúvidas que ele tinha já há tantos dias, acerca do seu sono naquele momento extremo. E aí João ouviu de Jesus da seguinte maneira: João, meu filho, João, a minha solidão, ele se referindo à solidão do horto, quando ele pediu aos 3 que vigiassem e orassem e eles dormiram. Então Jesus lembra a ele: João, a minha solidão no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Prestemos atenção e fixemos em nossa consciência, em nossa mente, este ensinamento e esta exemplificação, porque todos os ensinamentos, todas as passagens do Evangelho têm uma significação, têm ensinamentos que nós ainda não entendemos. Então aqui Jesus explica que aquela solidão dele no horto tinha um ensinamento e uma exemplificação. Então ele diz que ela, ou seja, a solidão de Jesus, significará para quantos vierem em nossos passos que cada espírito na terra tem de ascender, ou seja, subir sozinho ao calvário de sua redenção, muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Então aqui Jesus lembra João que aquela solidão era um ensinamento e uma exemplificação que a nossa caminhada, a nossa ascensão, a nossa iluminação espiritual é uma caminhada solitária, é uma caminhada, conforme ele diz aqui, de soledade. Ou seja, temos que caminhar, apesar de sermos auxiliados, e graças a isso sermos auxiliados constantemente, mas nos momentos extremos, nós temos que fazer essa travessia sozinhos. E aí ele diz que em face dessa lição acerca da solidão, o discípulo do futuro, aqui Jesus falando para todos nós, acerca ou a face desta lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária. A tua marcha, a minha marcha, tem que ser solitária. Não que devamos caminhar sozinhos, mas em relação à iluminação, à ascensão, é um trabalho individual e intransferível. Não tem como Jesus realizar por nós. Não tem como eu fazer por você. Não tem como você fazer por mim ou você fazer por seu ente querido ou seu ente querido fazer por você. Nós nos auxiliamos, mas o trabalho é pessoal e intransferível. É isto que Jesus está nos falando nesta simbologia e exemplificação da solidão. Que em face dessa lição da solidão, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, em muitas situações, você está se esforçando para se melhorar e os outros que estão à sua volta não estão nem aí, estão indiferentes ao seu esforço, às vezes até debochando de você. Então ele fala que essa caminhada é solitária e que companheiros de confiança se entregam ao sono, companheiros e familiares se entregam ao sono da indiferença. E aí Jesus encerra, conforme a narrativa de Humberto de Campos, que também encerra, Jesus diz a João ainda: doravante, pois,
aprendendo a necessidade do valor individual do testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. Então aqui, Jesus deixou esta lição a João e a todos nós. João aprendeu aquela lição com esta explicação de Jesus, nunca mais ele esqueceu e constantemente ele estava em oração e em vigilância, porque Jesus disse a ele: nunca deixes de orar e vigiar. Que possamos nós também aprendermos esta lição, ou todas as lições de Jesus. Agradeço imensamente a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, por mais esta oportunidade, pela caridade que vocês fizeram mais uma vez em nos acompanhar, em nos reunirmos, por nos reunirmos aqui nesta página virtual mais uma vez para estas belíssimas reflexões com Humberto de Campos, com Chico Xavier, com Jesus de Nazaré, com a nossa querida Mãezinha Santíssima, que aqui foi lembrada também, e lembrando que o nosso último estudo deste capítulo, que é o capítulo de número 30, é exatamente sobre Maria. Mas antes, teremos os estudos dos capítulos 28 e 29. No nosso próximo encontro, estudaremos o capítulo de número 28, que tem como título O Bom Ladrão. Então aqui Humberto de Campos nos traz a história de Dimas, aquele chamado bom ladrão, conhecido como o bom ladrão, que foi crucificado ali do lado de Jesus, mas que dialogou com Jesus, enquanto o outro estava até debochando de Jesus. E ele, Dimas, se arrependeu do alto da cruz e implorou a Jesus. Então, com certeza, mais um belíssimo capítulo nós teremos como estudo, como referência para os nossos estudos no nosso próximo encontro. Por isto, aguardamos com ansiedade este nosso próximo encontro, que com certeza acontecerá com a graça e permissão do nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor. Paz do Cristo conosco sempre. E até breve, meus irmãos e irmãs. Um abraço fraternal com Jesus de Nazaré.